porque a tua palavra, Deus, liberta. E eu te peço também, Senhor, repreende, Deus, toda a insatisfação à tua palavra, toda a resistência, Deus, à tua palavra no meio do teu povo, Senhor, seja repreendido agora pelo poder do teu nome. Todo roubador, Deus, da semente, seja repreendido nesta manhã pelo poder que há no teu nome. Deus, pensamento acelerado, pensando no que vai cozinhar, no que vai fazer, o que fez ontem, o que fará amanhã. Deus, eu te peço, meu Deus, que a mente da tua igreja, meu Deus, nessa manhã esteja presa à tua presença, presa, meu Deus, à tua palavra, e que a glória do teu nome, Senhor, a glória da tua presença, Deus, abunde sobre este lugar, abunde sobre os nossos corações, meu Deus, e que o teu Espírito confirme a tua palavra no coração de cada um, trazendo mudança, Deus, porque o Senhor vem buscar uma noiva preparada, não uma noiva suja, despreparada, mas o Senhor vem buscar uma noiva preparada, uma noiva santa, uma noiva transformada pelo poder da sua palavra, do que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Jesus, a glória seja dada ao Senhor, a honra seja dada ao Senhor, que esse estudo, meu Deus, flua como um rio de águas vivas sobre a vida de cada pessoa, Deus, que vai ouvir a tua palavra, que haja, Deus, mudança, Senhor, que haja evidência da tua palavra na tua igreja, e que a glória, Deus, seja do teu santo nome, que a glória, Deus, seja tua. Assim, Deus, como diz na sua palavra, quando a chuva desce na terra, Senhor, ela molha e dá semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a tua palavra, ela não voltará, Deus, para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que lhe dá prazer. Então que nessa manhã, Senhor, os corações da tua igreja, o coração das mulheres, dos homens, dos diáconos, meu Deus, das crianças, sejam abundados pelo poder do teu Espírito através da sua palavra, e que a glória, meu Deus, seja tua, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade à aula, os 3 aspectos do pecado. Paramos no pecado da escravidão, mas primeiro vou trazer você até ele. Falamos no domingo passado a respeito da criação de Deus, que ele fez filhos semelhantes a ele, com intelecto, com poder de criar, com poder de se relacionar, com poder de amar. O Senhor fez eu e você a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você é a semelhança do Deus vivo. E depois disso, falamos também a respeito da queda. O que aconteceu na queda de Adão e Eva. Está escrito em Gênesis capítulo 3, a respeito da sua queda. A serpente conversando com Eva, Eva escutou a serpente e ouviu a Deus. Ouvir, queridos, é algo involuntário. Nós estamos aqui e conseguimos ouvir o que passa do lado de fora. O carro de som passa e nós ouvimos. Mas quando escutamos, é totalmente diferente e compreendemos aquilo que está sendo falado. Eva e Adão ouviram a Deus e escutaram a serpente. Por isso que teve a queda do homem. O Senhor disse: não coma desse fruto. Você pode comer de todos os frutos que estão aqui, mas desse não coma. E a serpente disse: foi assim que Deus disse? É verdade que se você comer você vai morrer? Ela ouviu e olhou para aquela árvore com outros olhos e comeu, porque ela escutou a serpente e ouviu a Deus. E o que foi que o pecado trouxe para mim, para a sua vida, para a descendência? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que Deus disse a Adão: maldita é a terra por causa de você. E o que foi que aconteceu, Priscila? 3 aspectos importantes do pecado sobre o homem. O primeiro aspecto que nós falamos foi a condenação.
O que o pecado trouxe para mim, para a sua vida, para a vida humana, para a humanidade, trouxe condenação. O pecado veio condenar o homem ao castigo eterno. Vamos abrir aí as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que o pecado traz para mim, para a sua vida? Traz a condenação eterna, separação total e completa de Deus. Nós somos réus e sobre o réu tem uma pena. O que é condenação? Julgamento que condena alguém a uma pena. É uma sentença final em que o juiz reconhece o réu como culpado e lhe impõe a pena. A Bíblia nos fala, igreja, que o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então o Senhor pede, nos ordena que nós sejamos santos. Para herdar o que, Priscila? O céu, a morada eterna com Deus. E quando nós não fazemos isso, Priscila, cometemos o pecado, estamos dispostos, vulneráveis à condenação eterna, que é a separação completa e total de Deus. Amém? O segundo aspecto, a escravidão, foi onde nós paramos. O pecado veio escravizar o homem, ter poder sobre o homem. Essa é outra consequência do pecado. O pecado, além de condenar, ainda escraviza. O que é ser escravo? É o indivíduo que está preso, privado da sua liberdade, sendo submetido à vontade de outrem, definido como propriedade, dependente, que não consegue se livrar da influência. O que o pecado tem na minha e na sua vida, ele tem poder, tem domínio sobre o homem. O pecado tem domínio sobre o homem, como um senhor de escravos tem domínio sobre os seus servos, fazendo sempre cometer novos pecados. Todo homem é escravo do pecado, está estragado e inútil para Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, que foi aonde nós paramos. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos fazer essa leitura. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Sabemos que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro
e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um sinal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém isso que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosas? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou as videiras figo? Assim tampouco pode uma fonte da água doce e salgada. Amém, igreja? Nós paramos aqui. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor a respeito da igreja, porque na aula passada nós falamos sobre prostituição, falamos sobre maledicência, falamos sobre outras coisas. Quando eu pedi uma palavra ao Senhor, que talvez nós não bebemos, não nos prostituímos, não traímos uns aos outros, seu esposo ou a sua esposa, não usamos drogas. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou escrava disso mesmo, porque eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não bebo, eu não fumo, eu não furto. E quando eu pedi ao Senhor, Ele me deu essa palavra em Tiago, capítulo 3. E o que é que diz? No versículo 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Todo mundo tem uma vaquejada, né? Os vaqueiros, eles montam em cima dos cavalos, colocam as suas rédeas, e se eles quiserem ir para a direita, eles inclinam o cavalo para a direita. Se eles quiserem frear, eles conseguem frear o cavalo. Se eles quiserem ir mais rápido, eles domam, conseguem controlar o cavalo. E o que o pecado da língua faz, Priscila? Escraviza. A língua, queridos, escraviza o homem. Você pode estar viciado em falar mal dos outros, inventar história a respeito das pessoas. Você pode ser portador. A Bíblia diz o quê? Que o escândalo, ai por quem o escândalo vem. O escandalizar o reino, a palavra de Deus, escandaliza, o pecado escandaliza sim o reino. Mas ai por quem o escândalo vem, ou seja, aqueles que propagam o escândalo. Então, irmãos, essa palavra também é para mim. A Bíblia fala que conseguimos domar os cavalos. Colocamos rédeas, colocamos para ir para frente, para parar, para frear, para ir para a direita, para ir para a esquerda. Conseguimos domar. Aí diz no versículo 4: vede também os naus, as embarcações, as grandes embarcações, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se vira com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que o governam. O que é que está acontecendo aqui? O barco, a embarcação grande, está lá no meio do mar, e vem aquelas ondas pesadas. Olha o que acontece. É levada por impetuosos ventos, se vira como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. As grandes embarcações também têm governo. Se quiser colocar a âncora lá para ela ficar freadinha, o navio fica. Se quiser virar para a esquerda, também o homem consegue virar para a esquerda, e para frente e para trás. Aí diz assim, também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
O que é que a língua é? Ela é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Em Provérbios 18, versículo 21, diz assim: morte e vida estão no poder da língua, que o ama comerá do seu fruto. Igreja, o tropeço na palavra também escraviza o homem. Não é só matar, não é só usar droga, não é só se prostituir, não é só adulterar. O tropeço na palavra também escraviza o homem. E nós, como igreja, devemos tentar controlar o que nós falamos e o que nós dizemos. Porque muitas das vezes achamos que é para o bem e, na verdade, não é para o bem. Nós falamos mal das pessoas e não deveria ser assim. Nós passamos recados de um para com os outros e não deveríamos ser assim. E muitas das vezes um conselho que você vai dar vai botar fogo no bosque, vai piorar a situação. Amém? Olha o que diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós podemos destruir uma família por causa da nossa palavra. Nós podemos também edificar uma família por conta da palavra. Mas podemos destruir, arruinar com uma nação, arruinar com uma família, arruinar com a vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, da esposa, do pai, da mãe, do vizinho, do pastor, da pastora, dos líderes da igreja, através da palavra. Podemos destruir igreja, uma família. Podemos destruir uma igreja. Amém? Então vamos nos conscientizar daquilo que nós falamos. Vamos falar pouco e pensar mais. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Para quem está servindo as suas palavras? É para o Senhor ou para o diabo? Porque podemos estar dentro da igreja e ser um agente do diabo. É inflamada pelo inferno. A Bíblia fala o quê? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Alguém pode chegar para conversar com você e você dizer uma palavra dura, incendiou o bosque. Mas se você souber levar o tal com mansidão, você consegue controlar a situação. Então vamos encher do Espírito Santo as nossas vidas, para que a gente não bote fogo no bosque da vida de ninguém, dentro da nossa própria vida. Amém? Seja um agente de Deus, porque o pecado do tropeço na palavra também gera escravidão. Amém, igreja? E diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos aos homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o que a palavra está nos dizendo: que a língua é um mal que não se pode refrear. Com ela bendizemos a Deus, do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Te amamos, Senhor, mas com essa mesma boca, com essa mesma língua, nós amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos nos conscientizar que o tropeço da palavra, o falar demais, agir como tolo, também escraviza o homem. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos,
Pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco. Uma fonte pode dar água doce e água salgada. Você vai escolher. O Senhor fez você com poder de escolha a quem você vai servir, de quem você vai ser escravo. Ou você escolhe hoje não ser escravo do tropeço da palavra. Porventura, deita uma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amarga? Alguém já viu isso? Não existe. Até o encontro do rio com o mar, eles não se misturam. Então não pode da minha vida, da sua vida, da vida da igreja da última hora, da igreja do arrebatamento, sair duas fontes. Ou é doce ou é amarga. Você não pode, igreja, cogitar em dois pensamentos. O tropeço da palavra também escraviza o homem. Amém? E o Senhor também ministrou no meu coração o pecado que escraviza, a comparação. Vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Inspirar-se não é copiar, querer ser igual, mas aproveitar o exemplo de alguém para moldar a si mesma. Já a comparação nos coloca sob medida de outra pessoa, e cada um é diferente. O que é inspiração? Inspiração, eu vou me inspirar em alguém, na pastora, no pastor, nos diáconos, nos líderes, aquilo que é bom. Eu vou trazer para a minha vida aquilo que é bom. Por que, Priscila, você está procedendo dessa maneira? Não, porque eu me inspirei na pastora. Ela é uma pessoa organizada e eu quero ser também. Isso é inspiração. O que foi que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. Então, nós podemos se inspirar em Paulo. Por quê? Porque ele é imitador de Cristo. Então, a inspiração é você pegar aquilo que é bom do outro, a disciplina, a oração, uma pessoa que é disciplinada no jejum, na oração, na palavra, na leitura da Bíblia, uma pessoa que é bem educada, você pode se inspirar sim nessa pessoa. Não, eu quero ser educada, quero também entrar e sair nos lugares educadamente. Eu quero orar bem, eu quero ser uma boa pessoa, quero ser uma pessoa organizada, como fulano me inspirou a ser uma pessoa organizada. Você pode se inspirar em alguém. Inspiração é completamente diferente de comparação. Comparação nos coloca sobre a medida de outra pessoa. E cada um é diferente. O que é sob? Sob é embaixo. Por que a comparação escraviza? Porque eu pego o meu defeito e comparo com a qualidade de alguém. Vocês estão entendendo? Inspiração é completamente diferente de comparação. Eu pego a qualidade da pessoa e quero me inspirar em fazer aquilo. Mas a comparação, eu pego o meu defeito e comparo com a qualidade do outro. Quem vai sair perdendo? Eu. Eu saio perdendo, porque não tem como eu comparar o meu defeito com a qualidade de alguém e eu sair ganhando. E o que isso gera, Priscila, a comparação? A comparação é mais comum entre as mulheres. Porque eu não tenho meu cabelo cacheado, de fulana é liso. Ah, mas porque o Senhor não fez assim? Ah, minha unha é redonda e a dela é fininha. É assim que a gente faz, nós mulheres, e nos comparamos os nossos defeitos com a qualidade do outro. E o que isso causa, Priscila?
O pecado da comparação também escraviza o homem e causa inveja. E causa ira. É uma coisa sutil que vai chegando, você não percebe. Ah, eu quero um vestido como de Priscila. Ah, mas eu não tenho um vestido como de Priscila, eu só tenho esse que está rasgado. O que é que a pessoa tende a ficar? Invejando a outra pessoa. E muitas das vezes, nós cometemos isso na nossa família. Nós cometemos isso com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a esposa. Por quê? Ah, mas você, fulano de tal, não é igual a João. João faz assim, João faz assado, e você não faz assim. João é inteligente, mas você não. Você é burro. É isso que nós fazemos com as nossas crianças. E elas começam a se comparar com as outras crianças. Porque nós, como pais, utilizamos dessa linguagem com os nossos filhos. Que o filho de fulana é melhor porque faz assim, assim, assado, e os nossos não. O que causa inveja, dissensão, separação, ira. Tudo isso, igreja. E é algo sutil, que muitas das vezes nós não percebemos. A comparação também escraviza. É sutil, quase você não percebe. Você compara o seu defeito com a qualidade de alguém, você sai perdendo. E o que isso causa? Inveja, ira. O que está escrito em Provérbios 27, versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? A inveja, igreja, é insuportável. A inveja faz com que você queira aquilo que é do outro para você. É diferente, igreja, a comparação de inspiração. É diferente. Quando nós somos discipulados, o nosso discipulador, ele nos instrui. Nós somos novos na fé e ele nos instrui acerca da palavra. Tem discipuladores, né, que anda com seu discípulo e ele vai fazendo exatamente igual como o seu discipulador. Mas isso é inveja? Não. Ele está se inspirando no seu discípulo. Se o discípulo for uma pessoa ruim, ele vai ser também uma pessoa ruim. Mas a comparação leva a pessoa a ter inveja. E a Bíblia diz aqui, quem consegue suportar a inveja? Apodrece os ossos, igreja. Dói na alma. Você fecha os seus olhos e você sente dor na alma. Porque fulano está em Paris e você tem um marido assim, assim, assado, e não está em Paris também. Porque fulano ganha 3.000 e o seu ganha 1.000. Mas seja grato, igreja, pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem. Porque muitas das vezes nós comparamos a grama nossa com a do vizinho. Mas e se a grama do vizinho for sintética? E aí? É de plástico, não produz vida, não tem borboleta, igreja, não tem formiga, não tem vida. Seja grato pela sua família. Seja grato pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Seja grato pelo seu pai, pela sua mãe. Não compare a sua família com a outra, porque você não sabe do que acontece na outra família. Você pode ver aqui uma família sentada perfeita, a coisa mais linda. Ah, eu quero que minha família seja igual a essa. Mas você não sabe o que acontece. Ai, Senhor, o Senhor me deu a família de fulano assim, mas a minha o Senhor me deu assado. Não compare o defeito da sua família com a qualidade do outro. Quer ser justo? Compare o defeito da sua família com o defeito da outra família. Mas não faça isso com você. Não faça isso com a sua mente, não faça isso com seus casamentos, não faça isso com seus filhos, não faça isso com você mesma, porque o pecado da comparação traz inveja. Vamos ler aí em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7 ao versículo 12.
E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a harpa, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Igreja, a comparação leva à inveja, leva a suspeitar mal, leva o desejo de que a pessoa morra, leva a briga, o rancor, o ódio. Olha o que aconteceu com Davi. As mulheres saíram cantando: Davi matou 10 milhares, mas Saul matou milhares. E aquele cântico que aquelas mulheres saíram cantando inflamou o coração de Saul. Aí diz assim no versículo 8: então Saul se indignou, ele ficou com raiva. Muito, aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. O que falta? Só falta dar agora a Davi o reino, só falta Davi agora o trono. Isso foi indignando o coração de Saul, porque ele se comparou com Davi. Mas ele tinha vencido guerras, Priscila? Sim, mas aquele cântico incomodou o seu coração e causou inveja. Aí diz assim: e desde aquele dia em diante, Saul suspeitava de Davi. Ficou com inveja, ficou com raiva. E aí diz assim: e aconteceu um outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele ficou como louco dentro de casa, para um lado e para o outro, para um lado e para um outro, com raiva, com ódio, com inveja, com rancor. Aí diz assim que Davi estava tangendo a harpa, como era de costume, de dia em dia. Porém, Saul tinha na mão uma lança, e ele disse assim: eu vou matar Davi. Diz assim, ó: Saul atirou com a lança, dizendo: eu vou matar Davi, eu vou encravar ele na parede. E o que foi que aconteceu? Davi se desviou dele por 2 vezes. Está escrito aí no versículo 11. E Davi se desviou dele por 2 vezes. E o que aconteceu? E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Você acha que o pecado da comparação, o Espírito Santo está dentro de você? Não. Olha o que aconteceu com Saul. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Uma pessoa que está cheia de inveja, de ódio, de rancor, não está, querido, cheio do Espírito de Deus. E o pecado da comparação traz isso para a minha vida e para a sua vida. Largue hoje o pecado da comparação. Senhor, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sou grata pelo meu esposo, mesmo ele sendo assim, assado. Pelos meus filhos, mesmo ele sendo assim. Vá orar, que o Senhor vai entrar com providência. Amém? Outro dia eu estava assistindo esses programas de criança, e uma moça, ela ia fazer um bolo com uma batedeira de plástico. E ela foi e colocou uns ingredientes do bolo dentro da batedeira de plástico e foi girando. Só que na medida que foi girando, o brinquedo parava de funcionar. Aí ela foi, tirou as coisas do bolo de dentro dessa batedeira e colocou numa batedeira de verdade e deu certo. E naquele dia, eu assistindo aquilo, o Senhor trouxe um despertamento para mim, que eu vou passar para você agora. Aquela batedeira,
de plástico. Ela funcionava para quê? Para brincadeira, para coisas de plástico, para a criança brincar. Por isso que aquele bolo, aquela massa daquele bolo não estava dando certo. Mas quando a massa do bolo passou para uma batedeira de verdade, que é a função dela, funcionou. E o que é isso, Priscila? Às vezes, você pode estar se comparando com alguém. Por que eu não prego igual a fulana? Por que eu não prego igual a ciclana? Descubra, a igreja, o seu chamado e pare de se comparar com o outro. Porque talvez você quer louvar. Eu quero louvar igual a Jaqueline. Mas você não foi chamado para louvar, está igual a batedeira de plástico, querendo fazer o bolo sem conseguir. Mas quando você for passar para o lugar que Deus te chamou, você vai fazer com excelência. Porque cada um foi chamado para o seu lugar. A Bíblia diz o quê? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Onde estaria a boca se todo o corpo fosse olho? Descubra, a igreja, qual é o seu chamado e cumpra ele com excelência. Pare de se comparar com o outro, porque você vai perder. Imagine se eu me comparar com Jaqueline. Não, eu tenho que cantar como Jaqueline e eu vou sofrer, porque eu não fui chamada para cantar como Jaqueline. Quando você chegar no céu e o Senhor perguntar assim: Priscila, Maria, João, por que você não cantou igual a Jaqueline? Por que você não pregou igual a pastora Josefa? Por que você não pregou igual a pastor Almir? Você acha que ele vai fazer isso? Não. Ele não vai fazer isso porque ele chamou você para uma especialidade. Ele colocou você com um propósito em algum lugar na igreja, no reino de Deus. Seja ele no altar ou embaixo do altar. Cumpra o seu propósito sem se comparar com ninguém, igreja. Faça o seu melhor e tire, seja livre hoje da escravidão. Porque a escravidão da comparação também condena o homem. Amém? Talvez você não cante, mas você pregue muito bem e vidas sejam salvas através da pregação do evangelho, através da sua boca. Talvez você não pregue, você não cante, mas você seja um bom evangelista. Tem pessoas que têm o poder de ir nas ruas e colocar gente para dentro da igreja. Vocês sabiam disso? E faz isso com excelência. Chega ali na boca de fumo, num prostíbulo, 2 palavras que der, a pessoa se rende a Cristo. Porque já está no seu DNA o propósito de Deus para aquilo. Amém? Então, igreja, pare de se comparar. Inspire-se nas pessoas, naquilo que elas têm de melhor, na organização, na leitura da palavra, na oração, na educação dos filhos. Por que não se inspirar em alguém que educou bem os seus filhos? Mas não compare a sua família com a família do outro, porque você vai sair perdendo. Isso vai causar ira, isso vai causar discórdia, isso vai causar rancor. E o pior, você vai estar sem o Espírito de Deus. Porque foi assim que aconteceu com Saul. Amém? Terceiro aspecto, a habitação. O pecado veio habitar no homem por toda a vida. Vamos ler o que está escrito em Romanos. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 20 e 21. O que o pecado faz? O pecado veio habitar no homem por toda a vida. O que Paulo disse? Romanos 7, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por mais que a pessoa tente ser justo, santo, por causa da sua carne, isso será uma luta travada. O pecado mora realmente em nossas vidas e dificilmente escaparemos do desejo do pecado. Porque o mal que vem para nos tentar não é externo e sim interno. Porque a inclinação para o mal está em cada um de nós, seja ele justo ou seja ele incrédulo. O que foi que Paulo disse? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu,
mas o pecado que habita em mim. Desejamos o que não é nosso. Isso vem de dentro. Da onde? De fora? De dentro. A Bíblia diz o quê? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. A nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. O pecado, igreja, habita dentro de nós. É o terceiro aspecto do pecado. Primeiro aspecto, diga comigo, condenação. Segundo aspecto, escravidão. E o terceiro aspecto, habitação. O pecado habita no homem. Observe você. Tem dias, tem semana, tem meses que você está no jejum, na oração, na leitura da palavra. Aquele velho homem está lá mortinho. E aí, na próxima semana, você vai freando no jejum, vai freando na leitura da palavra, vai freando na oração. Na outra semana é uma luta para você pegar aquele negócio, aquele esforço. De repente, você já se vê com bastante ira. De repente, você já se vê com palavras do seu vocabulário, do homem carnal. Sim ou não? Sim. Porque você está deixando a carne, o pecado dominar você. Mas nós podemos controlar isso através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? O pecado, igreja, veio morar no homem. Paulo diz que ele, como cristão, servo do Senhor, obediente, ele passa por lutas como eu e você passamos. Quer fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Mas o mal, o pecado que habita nele, só quer fazer o que é errado e desagrada a Deus. Como eu e você, Paulo também tem um desejo de fazer o bem. Mas ele diz assim, acho uma lei que está em mim. Tem uma lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O pecado está comigo. Eu não quero falar mal do irmão, mas a minha boca quer falar. Podemos controlar isso através do Espírito de Deus. O pecado passou a habitar no homem desde aquele dia da queda. Vamos ler em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e 7. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O que foi que aconteceu? Abel trouxe uma oferta ao Senhor, como nós já sabemos. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. Caim, olha o que diz. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso é o Senhor. Irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. Aí o Senhor vai falar com Caim. Caim, por que você está irado? E por que você está triste? Por que essa comparação? Olhe só também. Olha a comparação aqui também. E por que decaiu o seu semblante? Aí ele disse para Caim, se você fizer o bem, você não será aceito? Se você não fizer o que é certo, você não será aceito? E se não fizeres, ele diz o quê? O pecado já está na porta. Para ti será o seu desejo, mas cabe você dominá-lo. Caim estava irado, com raiva. Priscila, depois de Adão, foi o primeiro pecado. Por que, Priscila? Porque, está escrito, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A partir do momento que Adão e Eva pecou, na humanidade foi introduzido o pecado. E o primeiro pecado, depois de Adão e Eva, está aqui. Caim se irou contra o seu irmão, mas o Senhor disse para ele,
Se você fizer o que é certo, o que é correto, você será aceito. Mas se você não fizer, o pecado já está aí, na porta, dominando você. O pecado já está aí dentro, já habita dentro de você. O desejo dele será contra você, mas cabe você dominar o pecado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que o Senhor disse para Caim? Ele disse para Caim o que Paulo falou: o querer bem está em mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu tenho uma lei que eu acho em mim. Tem uma lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Deus falou para Caim: Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se você não fizer o bem, o pecado está na porta. Ele está dentro de você e ele quer te dominar. Mas cabe você dominar o pecado. E o que foi que Caim fez? E falou Caim, o seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Caim matou o seu irmão. O que foi que ele fez com o pecado? Ele deixou o pecado dominar ele. Porque o pecado habita em mim e você desde o princípio. E cabe eu e você, como diz aqui a palavra do Senhor, cabe eu e você dominar ele. Podemos dominar, Priscila? Podemos. Através do Espírito Santo de Deus. Na minha e na sua vida. O pecado, igreja, habita no homem. Você pode correr para cima e para baixo, mas ele está dentro de mim e de você. Dentro do nosso coração. Dentro da nossa alma. Nós vamos dominá-lo através da leitura da palavra, através de oração, através do Espírito de Deus. Nós deixando o Espírito de Deus controlar as nossas vidas. Senão, seremos como Caim. Ouvimos o Senhor falar, mas deixando o pecado nos dominar. O pecado habita no homem. O pecado já tinha domínio sobre ele, sobre Caim. Já fazia morada em Caim. O pecado já está na porta. Tem domínio sobre você. Mas cabe você, Caim, dominar. O pecado habita permanentemente na carne, além de condenar e escravizar. Além do pecado condenar o homem, escravizar, ele também habita. Diga: condenação, escravidão e habitação. Foi isso que o pecado fez com o homem. Conclusão. Que terrível é o estado do homem. Diga: que terrível é o estado do homem. Porém, se o estrago do homem é grande, maior ainda é a salvação provida pelo Espírito Santo de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? O estado do homem é terrível, mas maior é a salvação provida por Deus, por meio de Jesus Cristo. Próxima aula, iremos falar sobre Cristo, completa solução para o pecado. Você vai ficar sabendo o que ele fez com a condenação, o que ele faz com a escravidão e o que ele fará com a habitação. Amém?